Muito boa noite aos nossos amigos, frequentadores desse nosso encontro fraternal das sextas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, são 19h58, ou melhor, 19h57. Bem-vindos também àqueles que irão assistir ao vídeo posteriormente, seja aqui pelo Facebook, ou seja pela plataforma do YouTube. Que vocês aproveitem a nossa exposição da noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Edson. Fabiana, Hildo. Outras pessoas aí que entraram e não identifiquei. Muito boa noite a todos. Aguardar mais alguns minutos para que as pessoas possam ir chegando e faremos então a nossa prece inicial. Mais uns 2 minutinhos, 1 minutinho e meio, já iniciamos esse nosso encontro. Boa noite, Beto e Nádia. Boa noite, Érica, os Mazetos. Mais 1 minuto, já iniciamos. Bem, vamos lá então, vamos dar início com a nossa costumeira prece. Eu convido a todos que estão aqui, que estão chegando, que fechem seus olhos, elevem seu pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e que possamos ser gratos por mais esse dia de oportunidades que nos foi dado nessa escola terrena, por tudo que recebemos, as coisas felizes, as coisas menos felizes, aos sofrimentos que são aprendizados, são maneiras aonde crescemos espiritualmente também, por menos agradáveis que sejam. Possamos agradecer pela chuva que tem nos banhado esses dias e pela presença constante do Mestre Jesus em nossas vidas. Agradecer aos nossos mentores queridos que nos amparam e nos auxiliam. Pedindo ao Mestre que esteja conosco nesse encontro, podendo iluminar a todos, podendo nos intuir para que possamos frutificar esse encontro com os ensinamentos da doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo, para podermos a cada vez que entramos em contato com a tua doutrina, Senhor, possamos alimentar nossas almas, nos engrandecer, tentar não errar das próximas vezes e assim nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores. É com esse sentimento e com a permissão de Deus e Jesus que nós iniciamos esse encontro dessa terça-feira. Que assim seja. Bem, aqueles que entraram durante a prece ou depois da prece, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, a minha proposta de reflexão foi trazer para vocês aqui um capítulo 23 do livro, desse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Eu vou ler em 2 partes, é bem curtinho, mas eu vou ler em 2 partes para que nós possamos fazer a reflexão. Esse livro, para quem tiver interesse mais à frente, Emmanuel faz explanações, discorre sobre epístolas, sobre versículos dos apóstolos, de Paulo de Tarso, e ele nos traz grandes ensinamentos desses versículos que muitas vezes as interpretações se tornam difíceis pelo nosso desconhecimento, ou mesmo pelas interpretações equivocadas
que ao longo do tempo elas foram feitas. Então vamos lá, então com o tema Viver pela Fé do capítulo 23. Então ele vai falar sobre a epístola aos Romanos, né, de 1,17, que diz o seguinte, segundo Paulo de Tarso, mas o justo viverá pela fé. Esta é a epístola. Então Emmanuel começa o texto da seguinte forma. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. E eu faço uma pausa por aqui para falar para vocês que essa primeira parte, essa primeira mensagem, né, é muito clara para nós, aonde nós interpretamos equivocadamente que viver pela fé que Cristo nos ensinou, estaria ligado com a religião. E que realizando rituais, realizando atos exteriores, isso seria suficiente para que nós nos tornássemos pessoas melhores ou tivéssemos um futuro melhor após essa vida. Isso é bem claro. Bem, eu gostaria de fazer uma primeira reflexão para nós tentarmos entender por que surgiu essa questão do ritualismo. Aonde está enraizada a questão do ritualismo? Por que carregamos ainda essas questões dos rituais e dos atos exteriores como comportamentos ainda nossos na atualidade? Então, desde os tempos mais remotos da humanidade, nós, seres humanos, nós, de alguma forma, venerávamos alguma força maior que nós, uma força desconhecida. O que, em algum tempo, se passou a chamar das divindades. Ou seja, eram forças maiores que o próprio homem, maiores daquilo que o homem poderia conhecer, ou melhor, porque ele não tinha conhecimento. Muitas dessas divindades eram as próprias forças da natureza, o fogo, a água, os ventos, os mares, tudo isso, pela falta de entendimento nosso, num passado longínquo, era uma força maior que era venerada e muitas vezes temida. E nós, nessa veneração, de alguma forma precisávamos agradar a essas divindades, a essas forças superiores, e fazíamos o quê? Cultos, e muitas vezes nesses cultos lá no passado, nós realizamos sacrifícios de animais, sacrifícios até de seres humanos, de homens, mulheres, crianças, para tentar agradar a essas forças, para que elas, de alguma forma, não nos atingissem negativamente, não nos punissem. Tudo começou por aí. Ou seja, o materialismo impregnado em nós, a falta do nosso conhecimento, do conhecimento da nossa essência espiritual, fazia-se necessário que tudo estivesse atrelado à materialidade. Então, os rituais eram totalmente materiais. Bem, os tempos passaram, muitos profetas surgiram ao longo dos tempos, tentando trazer de alguma forma, através dos milênios, uma perspectiva diferente do que era Deus, do que eram as divindades, né? O Velho Testamento traz um único Deus. Mas, apesar de toda a bagagem moral que o Velho Testamento possui,
ele ainda é muito carregado de simbologias que até hoje talvez tenhamos dificuldade em interpretar essas simbologias. Então, continuamos realizando esses atos exteriores, esses rituais. Veio então o maior de todos, Jesus, o maior de todos os profetas. O profeta com maior evolução moral que nós conhecemos, que passou pela terra. Tentando também melhorar ainda mais a nossa percepção sobre Deus, sobre suas leis, e também, por que não, a questão dessa veneração, dessa cultuação em relação às leis. E numa das pregações de Cristo, registrada pelo apóstolo Mateus, que depois foi registrado lá em seu Evangelho, no capítulo 7, versículo 21 a 23, o Cristo, Jesus, nos diz o seguinte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos nesse dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, Jesus, então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Jesus, já em seu tempo, conhecedor dos nossos comportamentos, escribas, os fariseus e os simpatizantes. E por que falo aqui nós? Porque provavelmente, se não todos nós, uma boa parcela de nós, estivemos lá na época de Jesus, fomos esses escribas, fomos fariseus, fomos seus simpatizantes. Se fôssemos os primeiros cristãos da antiguidade, aqueles que deram as suas vidas nas arenas pela fé em Jesus, para testemunhar a fé em Jesus, provavelmente não estaríamos mais aqui nessa batalha pela nossa tentativa do progresso moral. Bem, então nós, os fariseus, os escribas, nas nossas vestes e templos suntuosos, usávamos as palavras e o conhecimento das Escrituras para nos mantermos no controle. E insistíamos, então, a dizer aos outros que alguns rituais, alguns atos, algumas palavras ditas ou decoradas, ditas em voz alta, nos garantiria um pós-morte próspero. Muito provavelmente, muitos desses escribas, ou de nós, escribas e fariseus, provavelmente acreditavam piamente que tudo isso resolveria as suas situações no pós-vida. E hoje sabemos, na vida futura. Jesus então retorna à esfera crística, deixando a terra, mas deixando para nós um arsenal de conhecimento virtuoso e um código de conduta extraordinário. Mas, ainda assim, continuamos a nossa saga ritualística, através das várias religiões cristãs, ou que denominamos cristãs, ao longo da história. As criamos, as alimentamos, continuando a crer que as práticas exteriores nos conduziriam ao reino dos céus prometido pelo Mestre Nazareno. Mas o Cristo, que já nos conhecia e nos conhece de todos os tempos, pois esteve aqui desde a criação da terra, nos dissera que enviaria a nós um Consolador, o Espírito da Verdade, que não poderíamos vê-lo, mas que estaria e permaneceria entre nós. E por isso o conheceríamos. Ele sabia que na nossa ignorância materialista precisaríamos novamente de um choque
de alguém, de algo para chamar a nossa atenção novamente para as leis, para a verdade da lei que ele veio pregar, das leis de Deus, para nos transformar em verdadeiros e merecedores herdeiros na casa do Pai. Assim, o Consolador prometido, que hoje sabemos que é a doutrina espírita, através de Allan Kardec, que organizou as suas obras básicas, as suas obras primárias, em uma de suas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele nos esclarece que não são palavras, não são ritos, não são atos exteriores que nos darão uma condição futura melhor, mas sim viver a palavra, ou como Emmanuel intitulou o capítulo de estudo, viver pela fé. Em todos os instantes da vida, em todas as ocasiões em que nós formos provados nessa fé. E agora, então, eu leio a segunda e última parte do tema para finalizar a reflexão. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai, que estás nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Bem, quando formos afrontados pelas diversas dificuldades que a vida nos apresenta, que essa escola terrena nos apresenta, será o momento de provarmos a nossa fé. Qual é a nossa fé? Nós não nos auto-intitulamos espíritas? Nós não dizemos que temos o conhecimento do nosso presente, os motivos do presente, aquilo que nos tornará no futuro? Então nos apoiemos nesses ensinamentos da doutrina. Deixemos de raciocinarmos como os homens mortais que sempre achamos que fomos, tentando achar a felicidade momentânea, aquele prazer momentâneo, em troca de uma felicidade eterna, aonde se nós nos resignarmos diante da vontade do Pai, lutando, não nos entregando, sem prejudicar o semelhante, aí sim estaremos vivendo a nossa fé, sem esquecer nunca das nossas responsabilidades, do nosso passado delituoso, milenar, que ainda nos força a ficar nessa escola divina que é o planeta Terra. Vigiemos então para que a casa espírita, onde nós profetizamos em nome de Jesus, como, por exemplo, estou fazendo aqui, e que é uma tarefa difícil, porque falar é fácil, fazer nem tanto, mas estamos tentando. Mas não deixemos que a casa onde profetizamos, aonde nós expulsamos os demônios. O que são expulsar os demônios? É o uso da mediunidade para tratar do obsediado e do obsediado e do obsessor, ambos necessitados. Para que não sejamos como escribas e os fariseus de outrora, mantendo-nos costumes materialistas, do egoísmo, do orgulho e da vaidade.
Cuidemos para não tornar esses nossos encontros fraternais, sejam presenciais ou sejam virtuais, em meros ritos supersticiosos, adquirindo conhecimento da verdade, mas não dando os bons frutos em troca, nos tornando a figueira seca. Olhemos para a casa espírita ou para qualquer outro templo religioso como fonte de trabalho fraternal a todos. Basta nós querermos nos envolver, nos colocar à disposição. Porque, infelizmente, e desculpe-se aqui o capuz servir, mas muitos ainda frequentam a casa espírita, e esse é o cuidado que temos que ter para que não tornemos o automatismo de estarmos toda semana frequentando uma casa espírita ou qualquer outro templo como apenas um cumprimento de um ritual para que eu esteja com a minha consciência tranquila. Fui ao centro, adquiri conhecimento, tomei o meu passe, mas não me envolvo ou não deixo me envolver pelo ensinamento que vai me transformar intimamente. E por que temos que tomar esses cuidados? Porque essa questão ritualística dos atos exteriores está cristalizado em nós, no nosso subconsciente espiritual milenar. Por quê? Porque o Espiritismo é novo, ele surgiu em 1852, 1857, desculpa, não me lembro a data exata, mas por aí. Então participamos de várias outras doutrinas cristãs, aonde esses costumes se cristalizaram em nós. Então é muito difícil essa transformação. Não podemos acreditar que esses rituais, que isso vai se tornar uma mágica, a mágica da nossa salvação. Há pouco tempo atrás, quando eu vim falar de um outro tema, falei para vocês que muitas vezes eu ia, algum bom tempo eu ia à casa espírita, e era como se eu estivesse ouvindo um sermão de um padre. Não que o sermão não seja positivo, porque depende muito mais de como você recebe e o interpreta, do que praticamente... Mas existia uma similaridade. É preciso existir uma organização, um horário para começar, como é feito, como não é feito. Mas nós podemos ver muitas mudanças, até mesmo na forma como trabalhamos a mediunidade. Hoje, a mesa em muitos trabalhos foi dispensada, não que não se possa realizar nos trabalhos mediúnicos. Se senta por todo o salão, atendimentos simultâneos e muitas coisas evoluíram na doutrina espírita, graças a Deus, graças aos mentores espirituais e ao Mestre Jesus. Então, eu faço um convite agora, a passagem que eu li, nem todo o que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, que está lá, muitos os chamados e poucos os escolhidos, que está no capítulo 18, esse texto, aonde se encontra esse trecho, esse capítulo do Evangelho, ele é iniciado por Kardec com a parábola da festa de núpcias. O que é essa parábola? Essa parábola é um convite. Trata-se de um convite a todos nós. Todos nós somos convidados a fazer parte desse banquete celestial da casa do Pai. É um convite para a festa de núpcias de um rei. É a parábola e Jesus compara então o reino dos céus como um rei que vai dar uma festa de núpcias ao seu filho e pede que seus servos saiam a convidar as pessoas. E as pessoas negam o primeiro convite. Mais uma vez, o rei pede que os servos retornem. E mais uma vez as pessoas ignoram e vão às suas casas de campo, vão a outros locais. Em uma terceira vez,
os servos retornam ainda a pedido de Deus, a pedido do rei. E além de ignorar, ainda os servos são mortos por aqueles que eles foram convidar. Então, esse rei manda que convide a outros, a todos aqueles que ele encontra pela rua. Então, isso, o que eu quero dizer é que o Evangelho nos faz um convite, todos nós somos convidados. Mas, se nós não vivermos verdadeiramente a fé, viver a palavra, muitos de nós não seremos merecedores da terra regenerada. Então, precisamos deixar um pouco de lado a fé das palavras, a fé dos rituais, a fé da religião e continuar, ou melhorar, ou iniciar para aqueles que não iniciaram, a fé no comportamento, a fé nas nossas ações. Não me basta, como vários exemplos que somos aqui, não me basta eu estar na casa espírita, receber todo aquele arsenal de conhecimento, todas as boas vibrações, num ambiente totalmente propício, e ao pisar para a porta fora, eu ignorar o meu semelhante, eu maltratar o meu semelhante. No trânsito, eu chegar na minha casa e não mostrar paciência, mesmo que eu esteja cansado com os meus familiares. Se eu for diferente no meu trabalho, com os meus parceiros, os meus subordinados e até mesmo com os meus líderes. Se eu pratico algo na casa espírita, mas fora da casa espírita sou diferente, eu não estou vivendo a minha fé. E para finalizar, se nós ainda tivermos alguma dúvida de como proceder para que aceitemos esse convite e estejamos aptos a participar desse banquete que Deus nos convida da terra regenerada, o capítulo anterior, que Kardec coloca no capítulo 17, é simplesmente o capítulo Sede Perfeitos. É um capítulo onde Kardec vai dissertar, através das passagens do Mestre, nos orientar como devemos proceder. Então, no capítulo Sede Perfeitos, nós vamos encontrar o homem de bem, o bom espírito, o dever. Ou seja, vamos encontrar tudo o que precisamos para aceitar o convite e sermos aprovados nesse convite. E não pensemos que o Consolador, através de Kardec, colocou aleatoriamente isso para nós espíritas, ou para qualquer pessoa que queira estudar o espiritismo, simpatizante ou que tenha interesse. Não. Ele primeiro nos orienta, nos dá os guias, o que nós precisamos realizar, quais são as lições, os comportamentos, quais são os procedimentos. E depois ele nos apresenta o convite. Tudo numa sequência totalmente racional para nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Bem, meus amigos, irmãos, de encontro, era esse o tema que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Espero que vocês tenham usufruído do tema, que ele tenha sido relevante para vocês. Então, vamos agora encerrar. Eu convido a vocês que deixaram suas águas para fluidificar aí. Me desculpe de não ter os alertado quanto a isso, mas coloquem suas águas. Aqueles que têm vibração por alguém, aproveitem o momento para fazer a vibração. Então, convido todos novamente, então,
a elevar o seu pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade e pedir que fluidifique a nossa água, pedir que nos ilumine, que possa remover de nós energias deletérias, energias negativas, possa nos recarregar de boas energias, bons fluidos, para que possamos exercitar da melhor forma possível a ação cristã. E pedimos, Senhor, pedimos por aqueles necessitados que todos agora estamos elevando o pensamento, que os teus mensageiros, os teus socorristas, os mentores dessas pessoas possam agir, iluminando-as, fortalecendo-as, para que cada uma delas possa passar por suas provas, suas expiações da melhor maneira possível, da maneira mais digna, mais resignada possível. E assim, Senhor, agradecemos pela oportunidade que nos deu e vamos encerrando então esse encontro agora com a sua permissão. Que assim seja. Bem, meus amigos, agradeço a todos. Eu vou deixar mais alguns instantes aqui a câmera ligada, para que aqueles que entraram um pouquinho depois, para que o delay não pare o vídeo para eles. Obrigado mais uma vez, espero encontrá-los aqui numa próxima ocasião. Fiquem com Deus. Boa semana para todos.